Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Hoje é o nosso terceiro programa. Você faz Osasco brilhar. Então, como eu disse no programa anterior, agora começamos a trazer convidados especiais. E hoje eu tenho uma amiga muito especial, uma amiga de trabalho, uma amiga do coração. E nós ficamos um tempo separadas por conta da aposentadoria, conta da pandemia, mas o Senhor permitiu que nós nos uníssemos novamente e hoje ela está aqui para contar um pouco da trajetória profissional, da história de Osasco, né? Nossa convidada especial, Ana Negrelli. Obrigada, Ana, por você estar conosco. Estou muito feliz. Estou honrada com a sua presença aqui. Tá? E para começar no nosso programa muito bem, sempre para cima, nós vamos iniciar o nosso programa com um versículo, como nós fizemos no programa anterior. Eu vou pedir para o Adriano colocar, então, a imagem. É uma imagem muito especial, eu fiquei procurando, pensando a respeito. E o versículo de hoje, que eu vou ler e fazer um pequeno comentário, está ali aparecendo para você. Está em Salmos 37, verso 4 e verso 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, o que representa, né? O que representa? Essa figura, para mim, ela é muito significativa, porque é a nossa vida. Então, esse caminho representa, metaforicamente, o caminho da nossa vida, de todo mundo que está assistindo, da gente que está falando, dos produtores, dos trabalhadores, enfim, né? E hoje em dia nós vemos, né, várias situações, quando a gente assiste o noticiário, a internet, enfim, nós vemos tanta notícia ruim, né? E às vezes nós acabamos perdendo um pouquinho a nossa fé, por conta de algumas situações que nós também acabamos sendo atingidos. Mas nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, a hora que você estiver vendo esse programa, eu vim aqui para dizer que quando a gente entrega o nosso caminho para o Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós e Ele deseja que a gente confie nele. Então, aqui novamente, eu estou pedindo licença a qualquer fé, qualquer pessoa que está nos assistindo. Eu creio que você tem a fé em algo superior. E eu quero dizer para você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, entrega o teu caminho. Na hora que tiver um momento de desespero, não faça nada. Por favor, não faça nada. Procure alguém para conversar, desabafa, às vezes um abraço, às vezes você chorar, respira, volta e pensa bem antes de tomar uma atitude. Então, o Senhor está mandando dizer isso para você, porque eu gosto de falar e agora como pastora, que Deus me deu esse privilégio, depois de 30 anos, eu sei que Deus manda dar recado, então eu estou dando um recado para você. Tá? De repente, nesse momento que você estiver assistindo, não tome atitude precipitada, em nenhum momento de desespero. Então, vou falar de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Coloca tudo nas mãos dele que vai dar tudo certo. Amém? Então, esse é o recadinho de Deus para você nessa tarde. Muito bem. Então, já começamos bem, né, Ana? Muito bem. Ai, muito bem. Bom, então agora, gente, né? Cada programa tem uma novidade. No programa anterior, eu falei para vocês a respeito do nosso estúdio, mostramos a caneca, e mostra aí a caneca, Ana. Aqui, né? Olha que linda. Muito linda. Tá? Então, por conta desse trabalho da nossa amiga, algumas pessoas me procurou para poder perguntar a respeito do programa, se poderia fazer anúncios. E agora, para a graça de Deus, eu quero anunciar que eu já tenho 3 colaboradores e eu vou compartilhar com vocês o anúncio desse trabalho dessas 3 pessoas. Uma delas é a moça que fez a arte da caneca. Bom, então agora eu quero falar para vocês do primeiro colaborador. Então, pessoas me perguntaram a respeito, olha, seu cabelo tá tão diferente, tá tão bonito. Eu falei, tá mesmo, né? Então, eu quero apresentar para vocês uma equipe muito competente que está cuidando de mim, está cuidando do meu visual, né? Então, gostaria até que o Adriano colocasse o contato deles. MF Hair Design. Então, eles têm um estúdio de beleza, tem depilação, sobrancelha, pintura de cabelo, enfim, coloração. Todo esse trabalho eles fazem. E eu quero deixar ali
tem ali o Instagram e tem também um telefone. Eu vou ler aqui para vocês. Agendamentos, o telefone é 2620-3552. E você pode seguir e compartilhar MF Hair Design no Instagram, tá? Esse é o primeiro patrocinador. Agora o segundo, olha que chique, né, Ana? Olha, eu tô muito feliz mesmo. O segundo é a respeito também de beleza, né? Então, assim, por exemplo, nós temos todo um trabalho, hidratação, né? Todo esse cuidado, assim, vitaminas, pintura. Uma coisa que eu coloquei aqui também, gente, as pessoas perguntam, por que você tá diferente? Aí eu digo assim, tô feliz, né? Então, a palavra de Deus fala, né, que a alegria no coração formoseia o rosto. Então, quando você tá feliz, quando você tá realizado, as pessoas veem você diferente, porque você tem um brilho, né? Então, esse brilho também contribui, mas ajuda um cabelo arrumado, ajuda uma roupa diferente, ajuda a manutenção do cabelo. Então, agora eu vou falar do meu segundo anunciante. Chama-se Cosméticos Flor de Tangerina. Então, vocês vão aqui dar uma olhadinha. Adriana, eu vou pedir para você, por favor. Aqui, ai, que beleza, né? Então, Cosmético Flor de Tangerina tem linha para cabelos como esse daqui. Então, futuramente, nós vamos fazer um sorteio, tá, pessoal? Muito bom, né, Ana? Hein? Muito bom. Espero ganhar. Então, olha, eu vou deixar para vocês o contato. Essa linha toda completa, ela chama-se Linha Cabeleira Wide Care. É uma linha indicada para crescimento e fortalecimento dos fios. O blend de ativos age de forma sinérgica, revitalizando e ativando a circulação do couro cabeludo, estimulando o crescimento dos fios. Olha que bacana, fortalece e ajuda o cabelo a crescer. Então, na Flor de Tangerina, você encontra esse kit e muito mais para os seus cabelos. Então, agora já deixei ali, né? Tem ali, olha, gente profissional, essa equipe, hein, Adriana? Show de bola vocês, maravilha, muito obrigada. Então, os responsáveis, né, são sócias Simone e Valéria, do estúdio MF Hair são Fábio e Maurício, e eu vou passar para vocês agora @cosméticos Flor de Tangerina no Instagram e o celular, o contato delas 95159 8643. Esse é o segundo colaborador. Agora eu vou falar do terceiro. Gente, é muito bom, né? Precisamos, né, de colaboradores. E o terceiro colaborador é a nossa amiga Meire, responsável pela arte da caneca, pelos brindes que nós estamos entregando aos nossos convidados. E eu vou passar então também o telefone dela e o contato. Ela tem um trabalho primoroso, tudo que você pensar em camisetas, agenda, toda a parte personalizada ela faz. Então, o nome dela é Meire e a empresa dela, o nome Doce Alegria Presentes. Então, tá ali também para vocês, Doce Alegria Presentes. E o WhatsApp dela é 95306 6010. Bom, encerrada essa parte, agora eu vou passar então para a minha convidada Ana se apresentar. Depois nós vamos fazer aí a linha do tempo. Ana, seja bem-vinda. Você faz Osasco brilhar, então agora está com você. Obrigado. Inicialmente, né, quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui nesse espaço e também te parabenizar por abrir esse espaço onde o foco, os seus olhares, principalmente agora nos primeiros, eu tenho visto que está no ser humano. E por ser um espaço para resgatar memórias afetivas, isso é muito importante. Dar voz e vida a algumas pessoas que não têm esse espaço. Não é? Mexendo com a autoestima delas, trazendo essas pessoas para se ver pertencente a um grupo, a uma história. Porque ninguém faz história sozinho, ninguém faz história só escrevendo livros. A gente faz histórias na ação, né? O homem, ele faz a história na sua ação no tempo e no espaço. E
a gente, muitas vezes, só tem o conhecimento daquilo que os livros contam. E você vai dar oportunidade agora para algumas pessoas virem trazer suas histórias de Osasco para Osasco. Isso mesmo. Porque nossa cidade é feita de histórias de seres humanos. Exato. Nós somos sujeitos históricos. Nós somos agentes da transformação e até das resistências. Sim. Né? Nós somos agentes históricos. Então, é muito importante esse espaço. Eu achei, assim, que você teve, né, uma inspiração para poder abrir e trazer pessoas, contar um pouco daquilo que viveu, daquilo que viu, né? E nesse depoimento, esse espaço vai ser muito importante. Eu estou muito feliz, tá? Muito feliz com a sua experiência. Quero deixar registrado aqui que quando eu entrei na Secretaria de Educação, a Ana foi que me deu a mão, né? Então eu fiquei pensando, eu preciso deixar registrado esse momento, porque toda vez que a gente tem um desafio novo, nós precisamos de parceria. Sempre. Eu também sempre fui muito acolhida, muito. E aí a gente sabe quanto é importante se dar as mãos. Né? E assim, nesse lugar novo de trabalho que eu cheguei, a Ana me deu todas as orientações. Então, assim, como uma mãe fala assim, filha, olha, é assim que corta isso, é assim que guarda aquilo. Então, ela foi me orientando com relação ao estudo, com relação até vestimenta, postura, conversa, assim, muita coisa que eu era professora de escola, de pré-escola, e eu não tinha conhecimento de muita coisa. E aí eu fui aprendendo, fui crescendo, fazendo formação com ela. Então, eu estou muito feliz, Ana. Eu acho que isso... Obrigada, Deus permitiu, assim, né? permitiu como se fosse uma homenagem minha para você, por esse trabalho, por tudo que a gente viveu junto, né? E que você, assim, eu andei no seu passo, assim, sabe? Uma pessoa que me deixou como legado de referência de trabalho e de responsabilidade. Obrigado, né? Então, para mim é muito importante você estar aqui. E é importante ouvir isso também, porque a gente sempre faz o melhor do que recebeu, né? Para outras pessoas. Uhum. Que a gente acredita nessa construção, não é? Que nada se constrói sozinho. E o que você aprende é para ser reproduzido, né? É para ser expandido. E eu também sempre pensei assim, eu sempre fui muito acolhida na minha história de vida. E aprendi, né, que isso é importante, é muito importante na vida, você poder dar a mão para outra pessoa e vai aprender com ela. Que aprendi muito também com você. Né? A gente ensina, mas a gente aprende mais do que ensina. Esse é o nosso caminho de educador. Né? Eu acredito nisso e vivi isso minha vida inteira. Muito bom. Quantos anos de experiência? Fala aí. 50 anos, vou falar bem baixinho. Olha aí. Eu me dei conta no dia que eu vi a data da minha aposentadoria, né? Que fazia já... Era 50 anos de trabalho. 50 anos de trabalho na educação de Osasco. Tenho muito orgulho disso. Nunca saí de Osasco. Até porque tudo para mim se encaminhou aqui, né? Então, eu tenho muito orgulho disso, de ter permanecido e ter acreditado na educação, porque, assim como você, a gente acredita que só a educação vai mudar o mundo, vai mudar a justiça social, que não existe, né? E tudo mais, né? Então, a gente começa a fazer um discurso, né? Vamos lá para... Bom, então assim, né? Todos que passam pelo nosso programa, aliás, eu quero você aqui comigo. Queria que o Adriano colocasse para nós no nosso e-mail, que toda vez eu convido as pessoas darem seus depoimentos, para que possa vir aqui e compartilhar o seu depoimento. Então, o nosso e-mail é vocêfazosascobrilhar@gmail.com.
Então, eu quero você aqui comigo nos próximos programas, para você compartilhar as suas memórias afetivas. Então, aqui, ó, nosso pedágio é contar sua memória afetiva dos bairros de Osasco. Então, a Ana não vai escapar disso, ela vai ter que falar. Então, os bairros que ela vai comentar, e assim, gente, vai ser diferente, porque a Ana vai contar a linha do tempo. Ela é historiadora também, além de professora e formadora. Através as memórias afetivas da Ana estão ligadas à própria história de Osasco. Sim. Então, não dá para ela falar de uma foto que não faz parte da vida dela, que não significou nada. Então, eu perguntei a ela quais são os bairros, né? No programa passado, a Shirley falou do Pestana e do Bandeiras. Hoje, nós falaremos sobre 2 bairros, Bonfim e o Centro. Então, antes de passar a palavra para a Ana começar já a discorrer, né? Eu vou falar aqui de uma pesquisa que eu tirei novamente do site. Se você tiver dúvidas, pode pesquisar lá, tá? É um site criado pela Secretaria de Gestão da CEPLAG da Prefeitura de Osasco, e lá tem todas as ações que a Prefeitura, nessas 2 gestões, tem realizado no município. Então, aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito agora e o que para o futuro. O site é visão360.osasco.sp.gov.br. Então, eu pesquisei um pouquinho sobre a fundação dos 2 bairros. E depois já passo a bola para a Ana. Então, o bairro Bonfim foi fundado em fins do século XIX, movido pelos recursos disponíveis na área. Situado entre o Rio Tietê e Estrada de Ferro Sorocabana, atual linha Diamante da CPTM, tornou-se um local estratégico para o surgimento de olarias e para a produção de tijolos e telhas e para a distribuição. Com o esgotamento da argila na área, o proprietário Manuel José Rodrigues, acho que é o nome da rua, né? Acho que tem uma das ruas ali. Tem, onde eu nasci. Olha! Gente, eu não combinei com a Ana, eu não sabia disso, hein? Olha lá. Eu nasci nessa rua. Nessa rua? Nessa rua. Olha que coisa incrível, gente. Isso é muito bom, né? Então, o proprietário Manuel José Rodrigues vendeu os primeiros terrenos na década de 1910, o que dá origem às primeiras habitações e estabelecimentos comerciais do Bonfim. Então, a Ana vai falar bem sobre isso. E o segundo bairro, o bairro hoje, a gente fala Centro de Osasco, mas agora tem um nome novo, chama-se Industrial Centro. Alguns bairros têm uma nova denominação, até Altino também tem um nome diferente. O bairro Industrial Centro foi fundamental no processo do desenvolvimento de Osasco. Com o desenvolvimento da região por meio da Companhia Cerâmica Industrial, a ERVI, né? A construção da estação ferroviária, outras indústrias se interessaram pela localização e se instalaram na área central a partir da década de 1940. Atualmente, o bairro ainda é reconhecido pelo extenso comércio, pelos shoppings. Então, gente, Antônio Agu faz parte desse espaço e arredores, né? Sim. Muito bom. Foi a partir do Antônio Agu, né, do incentivo dele, que essas indústrias, as primeiras indústrias chegaram em Osasco, se formou em Osasco. Ele montava sempre com uma parceria. Olha, e depois ele ia se retirando. Então, a mesma coisa, né, foi com a primeira indústria de tijolos e telhas, né, que é a cerâmica. Depois a fábrica de tecidos, que situava-se onde hoje está o Shopping Osasco, o Shopping Plaza. Era nesse espaço. Certo. Também, na mesma época, no início do século, também criou, né, a fábrica de cartonagem, conhecida como Carteira. E assim ele fazia com parceiros, depois ele se retirava e montava outra. Então, ele foi o precursor mesmo, o estímulo que deu o estímulo mesmo para Osasco se transformar, né? Se transformar de zona rural para zona industrial, e sempre acompanhando as ações, né? Como eu falei, o homem produz ações e atitudes no tempo e no espaço, né? Conforme a necessidade daquele tempo, daquele espaço.
Então, com Osasco, com o Antônio Agu, que depois deu esse incentivo para essa vila virar Osasco, né? Também aconteceu, acompanhando a fase da industrialização. Então, ele veio e investiu, ele acreditou que nessas terras poderia trazer mais evolução industrial. Muito bom. Eu tive que estudar para poder fazer o primeiro programa. O primeiro eu fiz sozinha. E eu fiz uma pesquisa no site da Câmara dos Vereadores. Isso, então, bastante material. Então, ali eu retirei e fiz o primeiro programa. E como eu fiquei espantada com tanto investimento, ele investiu dele mesmo. E ele entregou para a cidade de presente. Ele entregou a Sorocabana de presente. Ele só pediu para colocar o nome de Osasco, nem que se colocasse o próprio nome. Então, foi um homem visionário. Então, assim, nós precisamos falar da nossa memória. Como eu disse, uma cidade que não tem identidade não tem rumo, não tem caminho. Precisa recuperar a identidade, precisa recuperar a história, precisa valorizar as pessoas que trabalharam e que ainda trabalham pela cidade. Por isso que o programa chama-se Você Faz Osasco Brilhar. É por isso que a Ana está aqui, porque ela faz Osasco brilhar. Tá? Menos. Então, atualmente, o bairro é reconhecido pelo extenso comércio, shoppings, prestação de serviços. Contudo, ainda restam poucas indústrias na região. Então, foi mudando um pouquinho essa cara de Osasco, primeiro para a indústria, hoje mais para o serviço. Então, agora... está voltado mais para o serviço. Mais serviço. Então, agora eu vou passar para a Ana e ela vai contando agora as suas memórias afetivas na linha do tempo com as fotos que ela passou para nós. Ana? Então, né, Simone, quando você me pediu as memórias afetivas, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta memória afetiva. Foi difícil, sim, selecionar algumas, né? Mas, então, escolhi a linha do tempo, né? Para ir me posicionando. Então, voltando um pouquinho no que a gente estava dizendo da origem dos bairros, né? As minhas famílias, elas participaram dessa formação desses bairros. Né? Meus avós maternos, eles vieram no início do século para cá. A minha mãe, do século XX. Certo. Né? Então, a Antônia Agu chega no final do século XIX e já começa a fazer uma pequena revolução, né? E meus avós, então, maternos, chegaram no início do século XX e minha mãe nasceu em 1928 na Rua da Estação. Olha! Eles já tinham a casa ali, a família Marchetti. Certo. E eles tinham um pequeno comércio que já estava se formando na Rua da Estação, porque inicialmente, como você falou, Osasco surge na André Rovai, né? Com a cerâmica, né? A gente conhece por cerâmica, então a gente vai se referenciar como cerâmica, mas era uma olaria que depois foi crescendo, se transformou na cerâmica Ervim. E então Antônio Agu já doava algumas casinhas para seus empregados, né? Olha que... Então aí começa um núcleo habitacional, e aí vem os pequenos comércios, e como acontece em toda a vila, né? Então, meus avós maternos chegaram no início do século, tinham uma casa de bananas, eles eram conhecidos como bananeiros, na Rua da Estação, onde nos finais de semana também tinha baile. Então, minha tia, que tem uma entrevista aqui no meu livro, ela conta que dançavam e comiam as bananas, e era tudo uma festa. Que tipo de música, Ana? Ela sabe? Então, aí são as músicas daquela bem do início do século mesmo, né? Uhum. Chiquinha Gonzaga, e por aí vai, né? E o meu avô, ele e o irmão também foram um dos primeiros taxistas de Osasco. Ele tem até uma foto. Olha lá, ela colocou... Tá. É que
foi colocado primeiro aí a minha história da escolar. Né? Então, vou voltar um pouquinho, porque a foto diz respeito à minha infância. Eu estudei sempre no Colégio Nossa Senhora Misericórdia e tenho, assim, muita afeição, né, por essa escola, porque eu estudei desde os 7 anos até me formar professora, sempre nessa escola. E aí eu trouxe aí uma foto de uma sala de 2º ano e que eu amava a professora. Amava de paixão, Dona Dilza. Assim como outras também, a do 1º ano também marcou muito, e aí você estava falando do acolhimento. Como é importante para qualquer um, mas para a criança. Fica para o resto da vida da gente esse sentimento e que a gente alarga para outros, né? Porque a gente aprende desde a infância. Aí tem uma fotinha minha também, que toda criança tinha que tirar uma foto dessas para deixar de lembrança, né? E olha o detalhe do chapéu. É isso mesmo. Tá muito lindo. Gravata e chapéu. Então, no meu 1º ano, eu era obrigada a usar o chapéu. Depois foi liberado. A partir do 2º ano não tinha mais. Era o seu uniforme escolar? Uniforme escolar. Não era só para foto? Não era só para foto. Tá. Era uniforme escolar. Que então, a gente tem essa lembrança, essa afeição pela escola, né? Porque a gente foi feliz na escola. Muito bom. E isso a vida toda, né? Que a gente fez as formações, Sim, a gente verdade. procurava lembrar disso. Como foi sua infância na escola? Para que isso também se mexesse um pouco com os nossos professores, né? A gente sempre fez esse tipo de sensibilização. E para mim foi muito importante. Aí tem uma imagem do colégio na época que eu estudava. Esse também é ainda Misericórdia. É o Misericórdia de hoje, quer dizer, transformado hoje, lógico, né? Assim, as ruas eram todas de terra, aí dá para ver bem, assim, na frente do colégio, era tudo terra. E Osasco era, nessa época, periferia de São Paulo. Periferia. Certo. Então, as ruas eram de terras, algumas, assim, Antônio Agu, na minha época já, né? Porque aí eu já estou deixando um pouco a época dos meus avós. Tá. E nessa época, eu nasci nos anos 50, 60, Antônio Agu já era calçada com paralelepípedo, mas acho que era talvez a única rua, a Rua da Estação também. Essa é minha avó. Essa é minha avó paterna. Né? E aí eu tenho que falar um pouquinho dela, porque ela foi minha grande inspiração também para eu ser professora. Ela veio para Osasco em 1934, já com os filhos, e ela nasceu no final do século XIX, minha avó. Não tenho exatamente o ano, mas assim, ela chegou em 1934 e foi dar aula na escola isolada, chamava isolada porque era isolada, escola isolada do Contonifício, estou misturando os nomes, da fábrica de cartonagem, que chamava-se Carteira. Então era lá onde era Damas. Certo. Né? Lá também tinha um agrupamento de casas, que era o que o Antônio Agu fazia. Né? Um agrupamento de casas dos seus trabalhadores, e lá tinha uma sala de aula, e ela veio transferida para cá. Ela já dava aula no interior e veio para cá e acabou se aposentando lá. Mas tem um fato também que é importante. Ela, com o professor José Rodrigues Leite, que é José Maria Rodrigues Leite, que é nome hoje da Escola da Campesina, eles fizeram o primeiro censo escolar na região
para montar a escola da Campesina. Para ver a demanda de alunos, a né? demanda dos alunos, que não bastava só a sala de aula dela, né? Certo. E então é um fato assim importante, Com saber certeza. que minha avó, né? E o seu nome, né? Ela tinha o seu nome. Ah, Ana. eu tenho o nome dela, Ana. Agora que eu vi, aí que benção. Tenho. E ela se aposentou, mas ela tinha na sala dela uma lousa. E todas as netas, eu tinha várias primas mais ou menos da mesma idade, nós passamos por ensinamento delas de alfabetização. E quando eu entrei no primeiro ano, olha a memória afetiva. Isso. Ela me deu de presente, quando eu entrei no primeiro ano, um dicionário. Olha. Eu nem sabia ler ainda, né? Eu conhecia algumas letras e tal. Mas eu lembro da minha admiração pelo dicionário, porque quando eu comecei a aprender a ler, eu podia ver a origem das palavras, o que as palavras significavam, a maneira certa de escrever as palavras. E isso, ela nem imagina, né, o quanto ela trouxe para mim de inspiração e de vontade de saber mais sobre as palavras. E então, era isso, eu queria falar um pouquinho dela. Ai, muito lindo. As pessoas nos marcam. Então, ela deixou essa marca em você. E a linha do professorado, né? A linha do magistério. Né? Desde da minha avó, as primeiras professoras me inspiraram. Sempre eu brincava de escolinha, né? Como toda criança também brinca, não, né? Então, e aí... Agora, eu não estou reconhecendo, dá licença. Primeiro carro de praça. Sim, o carro de praça do meu avô. Você falou que ele foi motorista, você falou, né? Era chofer. Ah, não era motorista. Chofer, não, era chofer de táxi. Então, são os dois táxis dos dois irmãos Marchetti, no Largo de Osasco. Olha ele aí. Olha o uniforme. Tinha que usar o cap e tudo. Então, bem legal. Aí uma imagem, né, do centro de Osasco, mas já na década de 30, mais ou menos. Aí é o Largo de Osasco. Atrás, aquelas chaminés são o... Você pode voltar, Adriano? Isso. Será que pode ampliar, por favor, essa? Você consegue, por favor? Aí, isso. Essas chaminés são da olaria, que depois se transformou em cerâmica. Antes disso, fazia tubos de cerâmica para encanamentos. Ah, lembro, né? Lembro. E depois eles foram trabalhar então com cerâmica mesmo, que é as peças de louça sanitária, né? Que aí a gente conhece, né? Como Ervi, né? Isso. Então, e o Antônio Agu, ele acabou fazendo e doando para Sorocabana a estação, que primeiramente foi uma paradinha. Não sei se vai aparecer aí, eu coloquei uma foto, mas assim, às vezes a foto não dá muita visibilidade, então não sei como... Aí. Essa paradinha, tá vendo que tem uma porta... do lado de cá tem uma casinha, era uma parada do trem, do lado direito é a Ervi. Quando, lá da época do Antônio Agu, quando ele ampliou a fábrica, a olaria em si. Então, tá vendo que tem um desvio de trem, assim? Isso. O trem dava uma paradinha aí para ele vender, né? Transportar o que ele vendia. Então, ele... muito esperto também, né? Com intenções de progredir aqui a região, ele construiu a primeira estação e fez essa doação.
E aí parava aí apenas os trens de carga, que eles escoavam a produção dele. Inicialmente começou assim. Mas aí também começaram a usar o trem com pessoas, né? Porque moravam aqui e não tinha todos os recursos, então ia para São Paulo. E aí foi aumentando, ele aumentou a estação. E aí a história da estação você já contou também no primeiro programa, que ele doou, né? Mas não quis colocar o nome dele, e sim a cidade que ele... Olha lá, primeira estação. Primeira, talvez, nem seja essa, seja até uma menor que essa. Pelas fotos que a gente pesquisou para fazer o livro, a gente viu muitas fotos, né? E tem, inclusive, uma foto que ela é menor que essa, a estação. Mas eu trouxe essa porque é bem emblemática. Osasco já teve um coreto também. Ai, que marcante, né? E eu não conheci, viu? Não é da minha época. Mas meu pai contava muito a história do coreto. Porque ele contava que era um coreto que tinha muitas cabras que pastavam nessa região e elas subiam lá e ficava sujo. E aí as pessoas... não era usado como um coreto, como a gente imagina, né? Um coreto como para banda, apresentação cultural. E acabaram que os jovens da época fizeram uma manifestação lá para tirar o coreto do Lubi e acabou o coreto. Não vou contar detalhes que acho que não é bom. Enfim, mas era a situação da época. E bem, agora eu já até me perdi um pouco, porque eu estava falando da estação, da minha avó, né? Bem, aí já é a Antônia Gu, já no período dos anos 50. Do lado esquerdo, lá no fundo, dá para ver uma chaminé, que é a chaminé da olaria. Aqui do lado, onde tem essa carreira de carros, essa construção com telhado maior, assim, era o Contonifício Beltramo, que era a fábrica de tecidos onde hoje é o Osasco Plaza. É exatamente nesse lugar. A fábrica se estendia mais para trás, né? Ali era a frente da fábrica. Então, nós temos aí uma imagem dos anos 50, da Antônia Gu, que é um período que aí eu nasci, né, em 52, aí já conheci um pouco dessa imagem. E essa também é bem emblemática. São fotos de fotos e acaba não tendo uma resolução legal, né? Mas acho que dá para a gente perceber, bem ao fundo desse caminho, tem uma construção bem pequenininha, que é a matriz de Santo Antônio hoje. Essa é a rua Antônia Gu. Ela era ladeada por eucaliptos. Então, isso é bem no início do século XX. Que foi um terreno também doado por Antônio Gu. Ele deixou em testamento o terreno para a igreja, que ele também deixou denominado que seria de Santo Antônio. E o cemitério, o mercado também? E a escola. Ele deixou tudo? Ele deixou no inventário. E depois a família seguiu o inventário e foi doado. Hoje, onde fica o Bittencourt, era a escola, o terreno. Do mercado, que é o mercado hoje. Municipal. Também foi doação dele. Foi doação dele. Porque ele era dono de todas essas terras, né? Acima da estação de trem, até quase
lá Cipava, Jaguaribe, aí já tinha outros donos também. Certo. Muito bom. Agora outra foto. Essa outra foto também é do Largo de Osasco. E sua mãe estava conversando hoje comigo sobre o Papafila. Isso. Dá para ver o Papafila. Qual é o Papafila? É o segundo ônibus, é o último ônibus lá. Ele não tem, assim, uma frente que parece um caminhão? Parece. Era ele, era o Papafila. Era um ônibus que tinha a cabine dele era parecida com um caminhão. Isso na minha mente, assim, né? Porque eu usei o Papafila. Minha mãe também. Demorava 3 horas para chegar em São Paulo. Aí já tinha alguns ônibus, mas ele ainda existia, esse Papafila. E tinha um cheiro de óleo queimado terrível, terrível. Eu ia enjoando daqui onde fosse. E essa é uma foto também depois da igreja pronta, a nossa igreja matriz de Santo Antônio, que depois foi derrubada, né? E foi feita a reforma. Foi feita a reforma e ampliação. Mas ela era muito linda. Eu também tenho uma imagem assim dela, né? Assim, dentro ela era muito linda, os altares. E tem também do Colégio das Freiras lá. A gente chamava Colégio das Freiras, né? Porque é até hoje o Colégio das Freiras. O Colégio Misericórdia também tinha uma capela. E todo dia, antes de entrar para as aulas, ia na capela, tinha que rezar a Ave Maria. Certo. Fila por fila. Tá vendo? É uma tradição, né? Muito bonita, né? Foi, assim, minha infância eu acho que foi assim, muito feliz, né? Além da escola, que eu trouxe assim umas fotos, mas nós éramos famílias grandes que morávamos perto, né? Tanto a avó materna quanto paterna. Tínhamos primos e primas assim da mesma idade, brincávamos muito. E fora isso também, a vizinhança, né? Nós tínhamos quintais e sempre nos quintais tinha uma balança. Meu pai fez balança, gangorra, escorregador. Pomar. Então, tinha pomar, as árvores frutíferas, né? Todos tinham. E eu tinha uma amiga, vizinha, que tinha assim, sei lá, na minha cabeça hoje, umas 30 árvores de goiabeira. A gente brincou tanto de casinha naquelas goiabeiras, de sobrado, porque em cima eram os quartos, a gente subia na árvore, né? Olha que bacana. Gente, era muito bom. Era muito bom. Rua de terra, ficava imunda, né? Antes de dormir tinha que tomar banho novamente, mas foi uma época muito feliz. E as famílias eram muito acolhedoras com as crianças também, sabe? Hoje também são, não é que não são, mas assim, a experiência, né, que a gente viveu ali, quando vinha a criançada, minha mãe fazia uns lanches, né, brincava, comia, tudo junto. Visitava o vizinho. Visitava os vizinhos. Estava na casa do colega. Brincava na rua também, isso. Porque os carros eram escassos, né? E de vez em quando tinha umas carroças, a gente saía correndo por causa dos cavalos, né? Que a mãe gritava, olha a carroça. Eu lembrei de uma outra coisa muito interessante. Estou falando aqui. Me segura esse monte, porque senão... É assim, existia um espaço chamado Mangueirão. Ele ficava... tinha umas casas da Sorocabana, no final... Agora eu não sei explicar assim, agora tem uma marginalzinha. Sei onde fica. Sabe, ainda tem uma casa ali, a gente a chamava... Vila Leonor ali ainda existe. Isso, ainda a Vila tem. Leonor. Tá. Ele ficava antes da Vila Leonor. Certo. Então, esse mangueirão era um espaço onde traziam do interior de trem bois, gado
vacas, porcos. Eles ficavam aprisionados ali e dali eles iam para o frigorífico Wilson, que era lá... Presidente Altino, Jardim Wilson. Jardim né? Wilson, Certo. né? Certo. E muitas vezes eles passavam com uma boiada na minha rua. Né? Viam pela rua André Rovai e passavam Presidente Altino e iam para o frigorífico. E aí, quando era dia de passar a boiada, as mães ficavam malucas com as crianças, né? E as crianças queriam ver, né? Tinha que segurar, né? Tinha que segurar. Olha, que coisa interessante. E passavam todos pelo André Rovai. Olha. Era muito legal. Nós, crianças, achavam muito legal. As mães, não. Então, hoje, né, no século, né, já 21, estamos em 2023, as crianças hoje, a gente contando, parece que fala, gente, ela está falando de um filme que ela assistiu. Pois é. Mas não é não, gente, tá? Você que está nos assistindo. É verdade essa história. É verdade esse bilhete, como diz o povo por aí. Gente, nós temos uma história bem linda de Osasco. E precisa ser revisitada, precisa ser contada, precisa ser mostrada e valorizada. Isso. Valorizada. Valorizada. Porque pessoas que trabalharam, pessoas que lutaram, e eu falei inclusive da parte da emancipação e tudo, para poder chegar na potência que a nossa cidade é hoje. Então, por isso esse espaço, para você estar aqui junto comigo, né? De novo, vou falar do nosso e-mail, você faz osascobrilhar@gmail.com. Vem aqui porque eu preciso de você para contar a história de Osasco. Eu falei que eu não ia contar essa história sozinha. Então, agora a Ana vai dar continuidade às outras fotos, tá? Que tem muita história linda. Tem muita história e aí vamos seguindo as fotos. Senão... Bom, então eu contei um pouco, né, da minha infância, da minha juventude, que também foi muito boa. E em determinado momento, né, Osasco resolveu fazer uma campanha para melhoria de Osasco, porque não tinha um parque infantil, não tinha um posto de saúde. Osasco não tinha o mínimo, como muitas periferias hoje também, né, sofrem assim. E as ruas eram todas esburacadas de terra, e então quando chovia a gente ia de galocha para a escola. Chegava pertinho lá da escola, tinha que tirar as galochas para não entrar e encher de barro a escola toda. E não tinha saneamento básico. Isso que eu ia perguntar. Não tinha. O esgoto corria na rua. Né? Na minha rua mesmo tinha uma vala de esgoto. Certo. E as crianças ficavam muito doentes. E aí também não tinha um posto de saúde, uma vacinação, nada. Nem tantas escolas, enfim. Nem tantas escolas. No Colégio das Freiras, que eu estudei, tinham 3 classes que eram do estado dentro do colégio. Eu estudei lá sempre, né, até 5º ano, nessa escola do estado. Depois eu consegui bolsa de estudo e aí eu consegui permanecer. Então, tinham muito poucas escolas. Tinha a escola que depois deu origem para o Bittencourt. E essas salas isoladas, como minha avó deu aula aqui, também tinha no Rochdale, né? E assim foram surgindo algumas, mas não servia a toda a comunidade, né? Certo. E aí começaram as lutas pela emancipação. E aí eu tenho essa foto que eu gosto muito. Você pode aproximar, Adriano, por favor? Essa foto, ela é de um movimento estudantil e também dos moradores da região central aí de Osasco. Dentro de todas as outras que existem aí, né, que mostram esse momento de Osasco. Esse eu gosto porque eu me casei, né, com Celso Negrelli, que é da família Negrelli. Certo. E aí tem 2, minha cunhada e meu cunhado, que hoje não estão mais aqui com a gente, mas essa do meio
era irmã do Celso, que era mais velha, né? Então ela já participava. Olha. E eu da direita também, um irmão do Celso. E eles estão aí, então, fazendo uma manifestação, um desfile, cantavam, né? Tinha música e tocavam, você vê que eles estão com os tambores aí, gritando alguns slogans aí a favor da emancipação. E a família do meu marido, assim como outras também, né? Mas como ele já tinha uma ascensão, ele era gerente do Soma, que é uma outra fábrica de Osasco que trouxe muita gente para morar em Osasco, trabalhar em Osasco, que ficava na Rua André Rovai também, no final da Rua André Rovai. Ai, essa eu não conhecia, Soma. O Soma foi muito forte, também trabalhava com vagões também. Certo. Né? Mesmo estilo da Cobrasma. Certo. E ele tinha, então, uma certa, domínio, né, como ele era gerente, ele também se uniu a outras pessoas que também já tinham influências em Osasco para formalizar, né, o pedido da emancipação, porque tinha que fazer os documentos, etc. Eles fundaram uma associação chamada SADO, que era dos amigos, Sociedade Amigos de Osasco, inicialmente, porque era bairro, né? Então eles fundaram a associação e aí foram se fortalecendo e o povo também. Eu lembro de ir com meu pai e minha mãe em comícios que fazia assim no Largo de Osasco, mas foi lá no Largo de Osasco. Eu lembro que eu ia com eles e nas votações também eu ia com eles. Então, mas ele sempre cedeu a casa dele para as reuniões, todas as reuniões, inclusive dos jovens que iam pintar muros, que depois até descobriam porque ia pingando e entrava na casa dele os pingos de tinta. Teve um problema sério por conta disso. E a minha sogra, a participação da mulher, né, na época não era tão ativa quanto hoje. Certo. Mas ela fazia as reuniões das mulheres na casa dela. Olha. E as reuniões dos homens era sempre servido de lanche, de comida, porque vinham do trabalho, ficavam até tarde e ela fazia esse papel. E também se uniu com outras mulheres, iam no dia da votação na assembleia, né, dos pedidos, elas iam com guarda-chuva e tudo que era para fazer barulho. Muito bem, hein? Organização já desde aquela época. Sim, sim. E eles chamavam então de quartel-general. Quartel-general da emancipação era a casa da minha sogra. Muito bem. Então, essa foto é uma foto da Rua da Estação, com alguns comércios, porque foi uma das primeiras ruas, antes da Antônia Agu, a Rua da Estação é João Batista, que se formou, né? E aí, uma dessas portinhas era a bananaria do gente, essa história é toda registrada no começo mesmo do desenvolvimento de Osasco. Muito bom. Essa é bem... Então, esse foi o primeiro cinema de Osasco, né? É aquele Glamour ou não? Não, foi antes do Glamour. Chamava Cine Osasco. Ficava na Rua da Estação, vizinho das Bananas. Tem mais, Adriano? Próxima foto, por favor. Aí. Essa foto também é bem emblemática, porque do lado... Deixa eu olhar bem. Do lado que nós estamos, que não aparece, sim, aparece só as pessoas indo, era a André Rovai. Do outro lado, a Rua da Estação.
E aí tinha uma passagem de trem, não tinha outra maneira de você atravessar de um bairro para outro. Esse eu vivi muito, essa passagem de trem. Tinha uma cancela, tocava lá o sino, a gente esperava, aí passava o trem. E muitas mortes aconteceram aí. Certo, porque não respeitava, porque, né? Pessoas que corriam para atravessar e não dava tempo. Não dava tempo. Passava. E essa também é outra esquina com André Rová e a Manuel Rodrigues. Que é aquela que você falou, você conhecendo o Manuel? Sim, eu nasci na Manuel Rodrigues. Essa que desce é Manuel Rodrigues. Muito bacana. Tem mais, Adriana? Bom, agora. Agora você fala do seu projeto. Bem. Então, falei um pouco, né, sobre a educação, meus trabalhos na educação e dentro da educação surgiu uma necessidade, nós professores. Eu trabalhava com uma professora chamada Neide Colino de Oliveira. E não só com ela trabalhava com outras, mas assim, ela também, a família dela também veio na época do Antônio Agu, quando iniciou o século. Então nós tínhamos muito conhecimento de Osasco pela oralidade das nossas famílias e dos conhecidos, né? Porque a Rua da Estação era todo mundo que tinha vindo para Osasco na mesma época. Certo. E a família dela também surgiu também na Rua da Estação. E aí, assim, nós tínhamos que fazer o nosso trabalho no terceiro ano, acho. Agora não lembro se era o terceiro ou segundo ano, de estudar a cidade. Certo. Esse era um trabalho dentro do currículo da época. Mas nós não tínhamos nem documento para trabalhar com os alunos. Nós tínhamos um conhecimento da oralidade, onde a gente contava do nosso jeito. E aí a gente começou a se implicar com isso, né? Nós precisamos ter, e começamos a fazer uma pesquisa para ver se a gente encontrava uma apostila, alguma coisa do tipo, para a gente poder fazer um trabalho legal com as crianças. Na mesma época, nós tínhamos uma amiga chamada Anice Odália, que foi também maravilhosa. Ela era presidente da Ordem dos Emancipadores. Certo. Como ela era presidente, ela recebia também na Ordem alguns alunos, algumas professoras, querendo informações. E aí ela contava lá a história dela também, que ela era vizinha da minha mãe, era todo mundo parente. E aí ela também se implicou com isso, né? Um dia na conversa, que a gente conversando, ela propôs, vocês não querem ver se vocês, nessa pesquisa, vocês conseguirem alguns documentos, a gente faz uma apostila da ordem para a gente poder fazer uma distribuição para as escolas, etc. E aí começou nossa pesquisa mais séria. E nós fomos pesquisando, e pesquisando, e pesquisando. Então, todas as nossas pesquisas em cartórios, em bibliotecas em São Paulo, em registros, cartório de registros, né, para saber os primeiros imóveis, o inventário do Antônio Agu. Bom, pesquisamos em todos os lugares que nos diziam, olha, deve ter alguma informação ali. E a gente ia. E tudo isso está aqui no livro, né? Quem quiser fazer essa pesquisa, toda a bibliografia, todo o acervo que a gente consultou está descrito e Neste aqui. Nesse livro, que é a segunda edição. Esse livro aqui é a segunda edição, né? Nós temos ainda alguns exemplares à venda. Então, está ali do lado onde adquirir, quem se interessar, tá bem? E aí,
Depois de alguns anos, porque aquilo não parava mais, né? E as pessoas, quando sabiam que a gente estava fazendo, traziam uma foto, traziam um documento, e assim foi todo nosso acervo. Nós também resolvemos fazer, além da documentação, porque a documentação, ela embasa, né, fidedignamente as datas, os nomes. Certo. Né? Nós também resolvemos colocar depoimentos de pessoas que viveram aquela época e conheceram aquelas pessoas que tinham sido citadas nos documentos. E a Anice Odália, como ela conhecia todo mundo de Osasco, ela conhecia muitas famílias antigas, ela facilitou muito para a gente. E nós temos depoimentos de umas 10 famílias, até mais, ó. E isso foi muito interessante, porque as famílias também contavam aquilo que os documentos falavam, certo, sabe? Certo. Então deu mais crédito, né? Certo. Então nós fizemos esse trabalho de juntar os dois tipos de pesquisa. Certo. E aí tinha tanta coisa. Ai, nós temos que fazer um livro, agora não dá mais para fazer uma apostila. Mas nós não conseguimos, para resumir bem a história, alguém que patrocinasse. Certo. A Anice já não estava mais na ordem dos emancipadores. O governo daquela época não se interessou, né, que nós levamos, que nós queríamos que, como a gente começou falando aqui, a questão da memória, a questão do acolhimento, a gente acredita que todo mundo vai querer compartilhar. Certo. Mas, infelizmente não deu. Certo, entendi. E aí a gente fez particularmente, porque a gente tinha uma grande amiga, a Janete Belchamp, que depois trabalhou no MEC, ela já tinha algumas publicações, ela falou, não, vocês não vão deixar de publicar. Então ela financiou. Ela não financiou, nós nos financiamos. Muito bem. Então, olha, eu quero agradecer, gente, nosso tempo aqui é curto. Pois é. Mas eu acredito que muitas pessoas se identificaram com tudo que a Ana contou aqui, o registro, e foi muito bacana que, conforme ela foi dizendo, eu fui voltando no tempo, naquela pesquisa que eu tinha feito. Então, eu gostaria muito de que você, quando assistisse esse programa, compartilhasse, contasse e fizesse o convite, porque eu não conheço todas as pessoas. Então, se você conhece alguém que tem mais memórias para agregar todas as informações que a Ana já trouxe, e tem mais pessoas que eu conheço, que sei que tem muita história, né? Já convidei algumas outras que nós vamos agendar depois, para que a gente possa relembrar, né? Porque não é reconstruir, a história já está construída. Apenas revisitar essa história com memórias afetivas. E é muito importante porque a gente se emociona aqui. A gente se emociona junto com as pessoas que estão conosco, né? E eu queria que mostrasse agora, então, para finalizar a fala da Ana, as fotos da família. Então, isso, porque tá? Para a gente encerrar. Essa é uma grande afetividade que eu não posso deixar, né? Você pode mostrar, por favor, Adriano, as fotos da família para a gente encerrar? Tá. Então, enquanto ele vai colocar, Ana, eu quero entregar para você, né? Esse aqui é um mimo do nosso programa. Obrigada. Então, toda vez que você for fazer seus registros, você vai lembrar que você faz Osasco brilhar. Tá? Muito obrigada, viu? Obrigado então, mesmo, olha que lindo. Esse é um mimo personalizado que lindo. Do nosso programa. Muito obrigada. Então, todos que participam, eu quis fazer para poder deixar... Não é uma placa de prata, mas eu penso assim. Mas o valor com todo afeto. Exato. Então, e é uma marca de que você faz parte dessa história. E que história? Sua vida é toda permeada pela história de Osasco. Então, parabéns. Olha, agora vai encerrar. Olha, seriam aquelas fotos. Isso.
para minhas netas, né, que Isso. são meus xodós hoje. Ah, que lindo o nome dela, fala o nome delas. A maior, Laís, depois a pequenininha Lisa, Ai, e aqui está ao lado Lívia. Ai, que lindas as três. E para finalizar, a foto da família. Aí vem toda a família. Você pode ampliar, por favor? Aí. Então, tem meus filhos, o Denis, o Daniel, a Thaís, que é minha nora, a Cíntia, que também é aqui na frente, minha nora, a Laís, que está pertinho de mim, abaixadinha assim, a minha filha Tatiana, com o meu genro, Marcos, e a Lívia. Ainda não tinha a Lisa. Ai, que lindos. Bom, Então, Ana, eu quero agradecer imensamente. Você está falando que é o nosso tempo, 1 hora. Não Parece dá. tanto, é 1 hora. Posso só mostrar esses sim. outros dois Sim, livros? pode mostrar, sim. Ó. Esse livro também é sempre em parceria com a Neide. Tá certo. E esse livro, esse também está esgotado, não tem mais, que é Certo. Osasco e seus imigrantes. Que nós tivemos que fazer, porque aqui a gente falava dos italianos, e aí os outros imigrantes começaram a reclamar com a gente. E aí a gente então fez toda a colaboração dos outros imigrantes que fizeram também a construção dessa cidade, né? E esse aqui, que foi um projeto para Secretaria de Educação, para educação, Isso. né? Feito para a infância, né? Certo. Muito Então... bom. Bom, então, nós queremos agradecer. Quem sabe os próximos programas a gente consegue estender mais o tempo, mas eu quero agradecer, Ana, demais. Foi muito bom. O tempo passou, eu não vi o tempo passar. Nem eu. Foi muito bom. E eu quero agradecer de verdade. Muito Desculpe especial. também falar demais. Não, mas a gente precisa falar. Esse momento é um momento de fala, é um momento especial, é um momento de carinho, de respeito pela nossa cidade e pela sua história. Então, eu quero te agradecer. Tenho muito orgulho de ser osasquense. Isso mesmo. Então, você faz Osasco brilhar, tá? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Né? E eu quero convidar você também, então mande seu e-mail, você faz osascobrilhar@gmail.com. Venha participar com a gente e nós vamos encerrar o programa de hoje com um hino de Osasco, porque faz parte da nossa memória e nossas crianças cantam. Então, queremos encerrar com o nosso hino. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha nos corações do porvir. O trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. O trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira
força, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil.